Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mensagem presente no livro Ceifa de Luz, capítulo 1 de Torafebe. O versículo. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Mensagem titulada Caridade do Entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar, que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides, não descuides ou esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria, a escassez, que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Breve comentário. Emmanuel dilata esse versículo tão complexo, porque inicialmente não damos a verdadeira dimensão somente quando observamos os comentários de Emmanuel, dilatando os pensamentos centrais que estão envolvidos nesta página, é que compreendemos a grandeza do que está sendo abordado. E o versículo é realmente intrigante, porque muitos tentam alegar e tentar qualificar quais são as virtudes, quais são os recursos
que devemos construir na alma com mais intensidade ou com mais preocupação, ou que deveríamos estar nos esmerando com mais grandeza, com mais foco, com mais atenção. E Paulo destaca isso de uma maneira bem evidente. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Igualmente, aqui, cabe ressaltar, novamente, que a caridade que ele está se tratando aqui não é beneficência. Não é beneficência material, como muitos, e até mesmo os dicionários do mundo, se confundiram durante tanto tempo. A caridade ao qual está sendo reportada e apresentada no Evangelho do Cristo, nos exemplos do Cristo, nesse Evangelho divino, essa boa nova, essa caridade retrata a verdadeira caridade como Jesus a compreendia. E a verdadeira caridade, ela compõe-se de 3 grandes ferramentas do amor. Chama-se benevolência para com todos, indulgência, tolerância, compreensão para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, novamente, Emmanuel vem botar a justa medida o que seria realmente a dimensão desse entendimento, a dimensão dessa compreensão, essa compreensão das imperfeições de todos que nos rodeiam, que não deve, em hipótese alguma, parar ou forçar um estacionamento dos nossos potenciais de bondade, dos nossos potenciais de ação no bem. Então, a caridade do entendimento. O título realmente foi muito providencial. Então ele deixa claro, por mais que você tenha desenvolvido uma ótima fé, por mais que você tenha muita esperança em todos os processos divinos a promover o nosso desenvolvimento, é na caridade. É a caridade que irá fornecer o invólucro e, acima de tudo, a essência de toda a estrutura psíquica que temos que desenvolver aqui na Terra. Então, ele deixa bem claro, na sustentação do progresso espiritual, então, se todos nós estamos realmente focados em progredir espiritualmente falando, desenvolver a sabedoria e o amor, se estamos realmente buscando esse desenvolvimento aos moldes do Cristo, então compreendemos que precisamos tanto da caridade quanto do ar para o equilíbrio orgânico. Ou seja, nossas células não podem sobreviver, elas se nutrem especificamente do ar. Então, igualmente, a nossa alma, ela se nutre das ações adequadas e coerentes da caridade. Coerente mesmo, aquela caridade que a tudo entende, a tudo compreende e igualmente busca sempre o melhor se portar. Essa é uma preocupação essencial. Então, ele começa por um tema extremamente complexo, de difícil percepção. Estamos muito distraídos no princípio da criação divina. O ato de nos alimentarmos, o simples fato de ingerirmos um alimento para a sustentação do corpo físico, percebemos que nós dependemos do reino vegetal, e o reino vegetal depende das energias eletromagnéticas que são dispensadas pelo Sol, dos nutrientes que estão no reino mineral. Então, essencialmente, nós dependemos de todos os reinos, e ainda mais o nosso intestino, que faz a absorção final dos nutrientes. Nós dependemos de uma flora intestinal, dependemos de bactérias, de micro-organismos que nos auxiliam na manutenção da vida. Então nós temos uma interdependência extremamente grande. Mas como nos acostumamos, de certa forma, a viver no mundo, ignorando todos esses símbolos, porque são símbolos para nos
treinar e capacitar a compreender como é a manifestação divina, não percebemos que igualmente existe um grau de interdependência para cada um dos corações que estão ao nosso derredor. Não existe como vir à Terra, reencarnar, se não for através de uma família, se não for através, no mínimo, de um casal que irá fornecer um gameta masculino, um gameta feminino. Então, seja o nascer de uma planta, o nascer de um vegetal, de um animal, igualmente do ser humano, precisamos desses recursos e da doação de tempo e esmero e cuidado dessas almas para estarmos aqui na experiência física na Terra. Então, a interdependência é evidente, ela está em todos os aspectos da natureza. A própria luz é uma energia eletromagnética, ou seja, existe um campo elétrico e um campo magnético, onde um depende do outro para produzir a luz. Não existe a produção de luz somente com um campo isolado. Então, em tudo da criação mecânica, física, química, em todos os aspectos da elaboração do que nós chamamos de matéria mais densa, exibe os potenciais divinos, exibe leis profundas divinas. E por vezes estamos um pouco distraídos, aprendendo apenas a ser usufrutuários de recursos sem compreender a constituição desses recursos e o quanto eles são valorosos a demonstrar como é a instituição divina. Então, Emmanuel destaca: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Então, ele não instituiu isso apenas por uma escolha, mas sim para fundamentar como recursos mínimos de estabilidade, recursos essenciais de estabilidade. E não podemos nos descuidar ou esquecer que a compreensão que devemos a todas as criaturas, ela deve estar igualmente associada e presente em todos os momentos. Quem somos nós para compreender em que ponto da jornada, em que nível de aprendizado e treinamento, em que desenvoltura outras almas estão sendo submetidas pelos recursos da lei de progresso que Deus organiza para cada alma? Então, precisamos compreender que o exercício da compreensão é essencial a todos, porque todos estamos interconectados. Não existe longe de Deus, como igualmente não existe estar longe uns dos outros. Estamos interconectados porque temos uma necessidade de interdependência para a estabilidade em todos os pontos do universo. Não seria diferente no nosso mundo íntimo, muito menos com relação aos recursos desse planeta. Então, Emmanuel vai um pouco mais além. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Então, igual ele está falando de um outro tipo de compreensão, uma compreensão diferente. Essa compreensão, ela não é aquela do tipo, eu entendi, não é compreensão do tipo, captei a mensagem, compreendi o que está sendo falado, não é nesse sentido. Ah, fulano é assim, compreendo, sei, a pessoa está toda torta assim, ela age mal assim, entendi, então eu já estou automaticamente classificando ela como mal e ela deve ser alheia à criação e deve estar fora dos circuitos do meu foco de bondade e de tolerância. Não é isso.
essa tolerância aqui, ela se exprime, né? Que se exprima, ou seja, essa compreensão se exprima através de tolerância e bondade incessantes. Por quê? Porque nós é que precisamos todos desse exercício. Ou seja, nós temos que ter essa sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Então, só vamos realmente nos permitir, nos dar um grau de permissão para o nosso mundo íntimo a agir com bondade, a agir com amor com alguém, se realmente desenvolvermos a compreensão. Ou então existe um freio natural. Ah, fulano, olha, fulano, ele tem esse hábito. Nossa, essa pessoa não é boa. Nossa, essa pessoa não precisa de minha ajuda. Ela ainda está se perdendo no mundo com essas bobagens. Ela não precisa da minha bondade. E começamos a criar uma série de crivos e análises sobre o que podemos ou devemos tolerar e o que devemos ou não podemos ser bondosos. Então, é como se estivéssemos questionando Deus o tempo todo. Que, na verdade, a gente não precisa se convencer realmente a ajudar os outros. Pode ser uma questão de escolha. Você vai escolher, vou ajudar, mas só se essa pessoa tiver esse aspecto, essa conduta, essa forma de agir e coincidindo com a minha forma de pensar. Isso não é compreensão. Muito menos é uma atitude sadia de convicção plena, que temos que ajudar uns aos outros, a todos, sem exceção, todos que nos cercam, todos que surgem ao nosso caminho. Então, à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. Então aqui é uma questão magnífica, porque sempre vivemos assim. Temos um problema meio secular, meio grave com relação a esse aspecto, que é difícil a gente perceber. Nós sempre buscamos impor a nossa forma de viver, a nossa percepção, o nosso estado psíquico de observar e analisar a vida e buscamos fazer uma justa posição e impor como solução de problemas complexos para os outros. Então a pessoa está vivendo um problema complexo, precisa de ajuda. E o primeiro momento que nós vamos fazer, a intervenção inicial da ajuda, é impor um ponto de vista. E é justamente o que ele está falando. Não seria justa a imposição de teus pontos de vistas para que se orientem na estrada que lhes é própria. Ele está dizendo, não faz sentido você impor o seu ponto de vista para uma pessoa que está trilhando uma estrada que é totalmente diferente da sua. Ele tem uma estrada própria. Quem disse que ele está com a sua capacidade de compreensão, com a sua visão, com os seus recursos? E quem disse que você consegue perceber os problemas, as dimensões exatas do problema, que aquela estrada onde a pessoa está percorrendo, que condições são essas? Que impactos estão gerando naquela alma, naquele mundo íntimo, por vezes já dilacerado, já com os joelhos cansados, desconjuntados? Então, quando impomos um ponto de vista para tentar auxiliar alguém num problema complexo, o que fazemos é uma violência psíquica, onde queremos impor uma forma de pensar e uma forma de viver diferente da estrada que ele precisa traçar, que ele precisa escolher, que ele precisa avançar. Seria muito mais proveitoso não impor esse ponto de vista, e sim auxiliar com o máximo de tolerância e bondade todas as possibilidades que podemos fazer sem impor pontos de vista. Então Emmanuel foi bem
enfático nesses dois aspectos. E continua: o Criador não dá cópias, e cada coração obedece o sistema particular de impulsos evolutivos. Então, não existe dois espíritos iguais. Não existe. O Criador, Deus, não criou todos simples e ignorantes a ponto de todos serem exatamente iguais. Ele tem a liberdade na criação de executar a criação como ele bem entender. Então, o Criador não dá cópias. Não existe uma cópia um do outro. Todos fomos criados simples e ignorantes. Estamos desenvolvendo todos os recursos do aspecto necessário para a evolução. Já alcançamos a razão, nos foi concedido o pensamento contínuo. Estamos absorvendo ensinamentos, princípios. Estamos realmente nos desenvolvendo. E, igualmente, temos que compreender que quando chega no âmbito de cada coração, como esse coração se desenvolve, ele obedece a sistemas particulares de impulsos evolutivos. Então, por mais que todos tenhamos sido criados simples e ignorantes, perfeitamente iguais, cada um possui um núcleo, um dínamo, um gerador de energia que caracteriza a nossa consciência e as nossas emoções, essencialmente os nossos sentimentos, o qual aqui está representado como coração. Cada um possui um sistema particular que nos impulsionamos na evolução. Então, o que algo te impulsiona, te anima, te estrutura, te capacita, não necessariamente vai funcionar com terceiros. Ah, mas a minha experiência de vida, eu valorizei isso, eu admirei aquilo, poxa, foi tão bom para mim. Por que fulano não aceita isso? Porque cada coração se desenvolve e obedece a sistemas particulares. Sistemas particulares. A experiência separada do desenvolvimento de cada coração não pode ser empreendida por terceiros. Cada coração executa o seu sistema particular. Então, esses impulsos evolutivos que todos nós precisamos descobrir quais são os nossos, individualmente. Temos que olhar para dentro de cada um de nós. Conhece-te a ti mesmo. Descubra quais são o que promove mobilidade do seu mundo íntimo. O que te anima a prosseguir, a avançar, a ser mais capaz de perdoar, a ser capaz de fazer uma estar animando a qualidade da benevolência em um nível muito mais profundo. Então tudo isso, esse sistema de impulsos, ele é particular. Uma experiência de uma alma não tem como ser atribuída automaticamente a outra. Então só o amor, esse sim, é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Então aqui, esse momento é um ápice da página complexo de entender. Afinal de contas, ele estava falando sobre entendimento, caridade do entendimento. E do que ele está falando agora? Por que só o amor é esse clima adequado? Bem, ele está deixando claro de maneira bem sutil. Vivemos climas estranhos no nosso psiquismo. Quando alguém nos cerca, quando alguém está convivendo conosco e observamos a pessoa agir mal, conduzir mal a vida, conduzir escolhas equivocadas, nós não animamos o clima adequado de amor para com essa pessoa. Ao contrário, gostamos de observar o que há de mal, classificar, condenar e executar destruições para o outro mundo íntimo, como se isso realmente modificasse o mundo íntimo de alguém. Então, ele está deixando claro, nesse parágrafo, ele manda a seguinte mensagem: preste atenção
que existe um clima de amor que nós queremos realmente exercer, mas nos perdemos em outros aspectos que não tem nada a ver com amor. Então, quando um casal começa uma briga por algum motivo, ele quer manter o clima de amor. Mas quando ele começa uma briga por uma falha de um deles, de um dos cônjuges, não importa qual tipo de falha, só um exemplo genérico, o clima deixa de ser o clima adequado de amor. Aquele que se sentiu vilipendiado, atingido, maltratado pelo outro coração, automaticamente busca representar e deixar claro o que ele classifica como inadequado na convivência, inadequado no clima de amor. Então, automaticamente, ele desliga a capacidade dele de amar, ou dela. Para de amar, desliga o clima de amor. Agora o clima é de luta, é de representar que eu não gostei desse cenário. O clima agora é de maltratar a pessoa que caiu no buraco. Então você está convivendo com alguém, seja um cônjuge, seja uma relação familiar, seja o que for. A pessoa cometeu um erro grave. A pessoa, essencialmente, estava caminhando do seu lado e ela cai num buraco de 6 metros de profundidade por 3 de largura. A pessoa está lá embaixo, está humilhada, dolorida, cansada, sangrando, entristecida, com o mundo íntimo extremamente abalado. E o que nós fazemos lá de cima? Viu? Eu não falei que você cai no buraco? Por que você não me escuta? Por que você não faz o certo? Eu tô aqui em cima, você está no buraco aí. Eu não falei para você prestar atenção? Eu não falei para você seguir para a esquerda e não para a direita? E começa um torvelinho de problemas e acusações. Não tem nada de clima de compreensão. A compreensão com as imperfeições alheias é nesse sentido. O outro caiu, faliu em alguma coisa, em algum gênero com relação à vida. E na queda, ficamos apontando falta, classificando, condenando aquela alma. Desde quando temos direito de fazer isso? Mais à frente vamos cair em um buraco também. Não somos exemplo de condução de vida. O único exemplo que esteve na Terra, que sempre pôde se apresentar dessa forma, inalterado, inatingível, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, a alavancar todas as nossas almas. Então temos que compreender que temos um problema grave, e é um problema psíquico grave, e acreditamos que estamos certos. Eu tenho que mostrar para fulano que ele está errado. Eu tenho que mostrar para Beltrana que ela está errada. Fez isso comigo, eu preciso maltratar Beltrano, preciso maltratar... Mas cadê o clima adequado de amor? Que busca realmente entrelaçar todas as criaturas da criação? Todos os seres da criação? Mas fulano não está muito bem se conduzindo na direção de Deus, porque ele optou cair num buraco. Tem certeza que ele optou cair no buraco? Ele não caiu por ignorância? Ou seja, quando você cair, você também vai se autoclassificar como não sendo ignorante, mas sim porque você escolheu cair no buraco? Então o exemplo da queda no buraco só tem uma resposta. Você não critica. Você pega e fala, você está caminhando do meu lado, não se preocupe. Eis aqui a escada, eis a corda. E como eu sei que tudo no planeta funciona por interdependência, eu nem vou tentar puxar você com as minhas próprias forças. Eu vou até buscar recursos de amigos, de companheiros, para me ajudar a puxar você do buraco. Não vou tentar fazer isso sozinho, porque eu já compreendi como funciona a estabilidade, não só do universo, como também a compreensão que devemos ter com relação a todas as criaturas. É o clima de interdependência. Então, da mesma forma que eu dependo de você, você depende de mim. E nunca vou deixar você ficar no buraco sozinho.
Vamos sair juntos. Eu vou ficar aqui até conseguir tirar você do buraco. E a pessoa não fica em crítica, não fica em queixumes, não fica em reprimendas, não fica em apresentar pontos de vistas, não fica forçando uma imposição. Olha, se você tivesse caminhado como eu caminho, eu uso um passo para a esquerda, giro a perna, passo para a direita, giro a perna, sempre checo se tem um buraco ou não. Ou seja, o nosso psiquismo adoecido acredita que nós somos os mais previdentes, os mais bem equipados de recursos para melhor conduzir a vida. Mal sabemos que, por vezes, a encarnação inteira vem sendo protegida, amparada e socorrida por inúmeros companheiros e por inúmeras constrições para que não nos vejamos em situações adversas, porque precisamos de ter uma encarnação ou duas ou alguma onde alcançamos algum nível de estabilidade. Então, não temos como analisar a reencarnação isoladamente. Encarnações se analisa por mais ou menos 20 encarnações. Você quer analisar a sua encarnação de agora, analisa 20 para trás e as 20 próximas. E aí vamos compreender o que é o momento atual. Então não adianta buscarmos impor pontos de vistas que nós constituímos durante mais tempo. Nós vivenciamos experiências diferentes, estamos realmente em estradas diferentes. Ou umas estão em estradas principais, outras subjacentes, outras mais pedregosas, outras menos. Mas as estradas são diferentes, sim. Então, quando ele apresenta para todos nós esse aspecto sobre o amor, o clima do amor, quantas vezes deixamos de nos integrar realmente adequadamente ao clima de amor para animar outras formas de viver. Animamos outras formas de viver. Esquecemos de agradecer, esquecemos de sermos carinhosos uns com os outros e buscamos sempre um clima de reprimenda, de que nós sabemos escolher como é melhor viver a vida e o outro não. Então, a sugestão de Emmanuel: guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Essa aqui foi dura. Respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Aqui foi mais duro ainda. Por quê? O que ele está querendo dizer com isso? Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios. Nós não temos ainda essa grandeza. Nós observar como é a vida do outro, observar que, na verdade, existe toda uma construção daquela reencarnação, todo um planejamento daquela encarnação, para que a pessoa possa desenvolver certos traços, certas mudanças psíquicas, certas vivências essenciais. E nós não identificamos essa presença do Senhor, essa presença divina a moldar aquele psiquismo, a moldar, a constranger, a criar constrangimentos e criar, por vezes, impedimentos e também novas condições ainda mais favoráveis para que a pessoa possa ter um caminho diferente, um caminho completamente diferente, a desenvolver recursos diferentes. E é aí que ele chega a um ponto e fala: respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Quem somos nós para questionar a configuração que foi escolhida para aquela encarnação, para aquela alma exercer o seu desenvolvimento? Nossa única certeza é: eu preciso identificar esse planejamento e eu preciso auxiliar esse planejamento. E não desconstruir esse planejamento. Mas para isso precisamos, primeiramente, adquirir, nesse grau que ele está reportando aqui,
aquela certeza inabalável, mais do que certeza, aquela confiança, porque é uma questão de relação, de intimidade com Deus, que a tudo nos faculta e nos possibilita para progredirmos. Então, uma série de restrições ou de coordenações que surgem na nossa encarnação, ela existe para atender à lei de progresso de toda a humanidade. E somos nós que estamos distraídos, sem identificar esses recursos de caridade, de benevolência, de compreensão, igualmente de perdão, da presença do Senhor nesses caminhos de terceiros. Nós não estamos percebendo. Então ele continua: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. Ninguém é ignorante porque a pessoa deseja ser ignorante. Ignorante no sentido não de a pessoa rude no tratar, ao falar, ao agir. Ignorante no sentido de ignorar mesmo. A pessoa não sabe que ela está numa estação de desenvolvimento de sabedoria e amor e que ela precisa desenvolver uma série de aspectos. Ela precisa se equilibrar a diversas forças potencializadoras da Terra, o qual animamos no corpo físico. Então, estamos num corpo físico, por exemplo, que detecta sabores dos alimentos. Mas não é por isso que vamos utilizar o sabor do alimento para maltratar o nosso corpo físico. Não é por isso que vamos absorver os recursos dos prazeres que o corpo pode fornecer para ficarmos entorpecidos e dependentes desses prazeres. Aí estamos ignorando o objetivo maior desses recursos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a pessoa que caiu num buraco, ela ignorou aquele buraco e caiu gravemente em algum erro. Então, a pessoa não caiu de propósito. Ela ignorou, de ignorância mesmo, de não conhecer. Então, não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria, a escassez, de que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência. Então aqui Emmanuel, ele abre o verbo. Estamos com nossa consciência desajustadas à obrigação de servir. E o pior, quando estamos a serviço, quando estamos servindo, e estamos servindo com mágoa e cheio de exigências. Então, precisamos realmente mudar profundamente nosso psiquismo. E perceber como é que eu estou pensando com relação a fulano. E é incrível como novelas, filmes, séries, atualmente, estimulam isso, né? Apresentam um caso onde tinha um casal, aí o casal briga, e um foi lá e se envolveu com outra mulher, a outra foi lá e se envolveu com outro homem, e todas as pessoas da plateia estão tomando partidos. Não perdoe, ele não vale nada. E o outro está pensando, não perdoe ela não vale nada. Mas cadê o ato de querer se ajustar o ato de querer conscientemente se ajustar à obrigação de servir? Quem diz que aquelas almas são essencialmente equilibradas, já se desenvolveram completamente, são equilibradas com relação às questões sexuais, são equilibradas com relação à busca, alucinada pela felicidade, agora, nesse minuto, sem ter que construir nada. Não está dando certo com um, pula para outro. Não está dando certo com o outro, pula para outro ainda, e para outra, e por aí vai, como se felicidade não fosse uma construção, e sim uma aquisição. Não é assim que a vida funciona. E ele está deixando isso de maneira bem emblemática nesse parágrafo. Então, as quedas que cada um de nós caímos, os equívocos que cada um de nós cometemos,
é por ignorância. A pessoa não deseja ser assim. Mas a pessoa anima um desejo de querer ser feliz, maltratando a todos. Não, ele ignora o sentido da vida. Ele ignora que a sua própria essência é a fraternidade. A pessoa não sabe isso ainda. Ela está ignorando esses recursos. Ela não deseja ser ignorante, não. Ela realmente está no processo de construção, complexo que ela não consegue compreender ainda. Então, por que a nossa primeira reação é buscar a mágoa e a exigência? Chicoteamos a pessoa com mágoas e chicoteamos a pessoa com exigências. Por que isso ocorre? Então, temos que compreender que temos uma consciência altamente desajustada às obrigações de servir. Nós queremos ser servidos. A gente não quer servir ninguém. Servir é coisa de escravo. É esse o raciocínio, é esse o pilar fundamental que a nossa civilização materialista engendrou por todos os cantos do globo. E o Cristo vem apresentando justamente o contrário. Vem mostrando, olha, estamos nos desenvolvendo para Deus. Quando você desenvolve sua fé, é para o próximo. Porque se você ama a Deus, você assim se comporta para todos os aspectos da criação divina. E se você sabe que o outro, o próximo, é tão importante na criação divina, você quer fazer o máximo por ela. Então não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Então, precisamos desenvolver essa consciência que se ajusta às obrigações de servir. E hoje, as nossas obrigações de servir são altamente focadas e controladas por circunstâncias da vida, por constrangimentos divinos, por limitações do corpo físico e imposições de leis naturais do planeta. Porque se não fosse assim, imagina se todos fossem 100% independentes, 100% capazes de fazer acontecer isoladamente. Não buscaríamos nem um pouco, nenhum aspecto de servir. Talvez não serviríamos nem a nós mesmos, como já ocorre. Então, nós temos que desenvolver essa consciência, ajustá-la à obrigação de servir, mas sem mágoa e sem exigência. Não podemos exercer uma ação para alguém e criar situações de mágoa porque não fui correspondido. Fulano, eu achei que ele fosse, ou fulana fosse soltar fogos de alegria, de artifício comigo e tal, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, me magoou. Eu fiz isso por ele, eu fiz isso por ela, e não correspondeu. Aí cria uma mágoa, uma mácula, que por vezes vara encarnações, porque a construção da consciência, aquela consciência funciona assim. Ela funciona como uma fábrica de mágoas ou uma fábrica de exigências. Se você quer me amar, você tem que me amar desse jeito. Se você quer me perdoar, tem que me perdoar desse jeito. Se você quer viver comigo, você tem que viver desse jeito. Então, somos um grande contingenciamento de exigências. Então, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então ele está deixando claro, temos um projeto divino extremamente complexo. Nós não entendemos ainda o que é encarnação. Não percebemos. Não compreendemos que o ato de estar convivendo com terceiros é para justamente exercermos e dilatarmos as nossas capacidades de amor e de sabedoria. E só vamos realmente nos permitir assim proceder quando realmente nos dispusermos a apenas e tão somente, amar e auxiliar sem reclamar. E aí sim, quando assim procedermos,
Não vamos estar criando pelo nosso próprio psiquismo adoecido mágoas, exigências, sofreguidão e sofrência totalmente desnecessária. Aí sim surge o clima de felicidade. A verdadeira felicidade, que é a nossa origem em ascensão para Deus. É se descobrir e se encontrar em quais trajetos, em quais rotas precisamos ascender para Deus, já que percebemos que essas rotas são individuais, no sentido de que cada psiquismo se desenvolve de forma diferente, cada consciência se desenvolve de formas diferentes, mas a meta é a mesma: desenvolver a felicidade, porque estamos amando e auxiliando em todas as instâncias, em todas as situações, sem criar mágoas, sem exigências, sem tentar utilizar o nosso amor como recursos de agressão, como recursos de chicote psíquicos uns para com os outros. Então, não é fácil, uma página muito complexa. Emmanuel aborda aspectos muito difíceis de compreender. Essa compreensão, essa caridade do entendimento é muito complexa. Então, essa indulgência, essa tal da indulgência, ela tem propagações impressionantes. Então, quando ela fala compreensão ou tolerância com as imperfeições alheias, não é aquela tolerância do tipo, eu entendi que fulano tem essa imperfeição, eu até gosto de fulano, até gosto de fulano, mas fulano... E tem pessoas que até se expressam assim: olha, gosto muito de Beltrano, gosto muito de fulano, mas sabe, fulano tem esse problema, fulano tem aquele outro problema, fulano... E a pessoa começa, né, a discorrer um novelinho de classificações e pontos de vistas sobre os erros, os buracos que aquela alma já caiu ou ainda está prisioneira. Isso não é entendimento. Isso não é compreender a escala evolutiva. Isso não é entender as leis de progresso. Então, a caridade do entendimento é compreender como cada alma está evoluindo para Deus. E que já sabemos que cada psiquismo, cada consciência está marchando de forma distinta. A nossa forma sensata de produzir essa sustentação de progresso espiritual, não só para nós mesmos, mas para com todos, é a que promove o equilíbrio do nosso psiquismo. É o que permite equilibrar os nossos sentimentos. E não existe equilíbrio fora da benevolência, da compreensão e do perdão. Quer um casamento, um relacionamento, uma amizade, qualquer um desses aspectos que funcionem corretamente, precisaremos das ferramentas do amor, que é a caridade, benevolência para com todos, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas essa caridade, no sentido do entendimento, você entende o processo que o outro está passando, você entende que você tem o potencial de amar aquela pessoa, independente de qual processo ela esteja passando, aí sim estamos nos filiando à escola do Cristo. É aquele que ama sem exigências. É aquele que ama aguardando. É aquele que ama por querer sustentar as potencialidades divinas pelo grande reflexo do pensamento. Afinal, somos imagens de Deus. Refletimos os potenciais divinos. Então, se queremos refletir algum potencial divino, precisamos dinamizar o nosso sentimento, a nossa consciência, os nossos pensamentos, a direcionar o nosso potencial de amor, de benevolência, na devida proporção e na direção adequada.
sem críticas, sem azedumes, sem ciúmes, sem desenvolver sentimentos antagônicos e contrários ao verdadeiro clima de amor que deve ser enlaçado e envolvido em todos os aspectos do que nós compreendemos como a palavra fraternidade. Então, o exercício básico, mínimo, contínuo e continuado da fraternidade desenvolve o amor. Mas como eu posso saber se eu estou exercendo a benevolência? A benevolência sempre deixa marcas. Sempre deixa marcas. E a marca é bem característica. Ela deixa um traço de afabilidade e de doçura. Afabilidade e doçura. Ser afável ao falar, ao tratar, até mesmo ao pensar do próximo, ao pensar do problema, ao pensar como ajudar alguém. Não deixa traços de desespero, de aflição, de zombaria, de deboche. Ao contrário, só deixa traços de afabilidade e doçura. Então, estamos numa escola de consciência, desenvolvendo a consciência para Deus, para sempre refletir a luz divina. E o único problema é o nosso espelho. O espelho que representa a nossa consciência, ele está empenado, está sujo, maltratado, falhado. Tem certos aspectos que nós não enxergamos, não temos menor condição de refletir a luz divina. E aqui estamos, desenvolvendo, construindo esse progresso espiritual, o qual é essencial para todo o universo.